Bom dia, Miss. Bom dia, Aninha. Jesus abençoe o nosso dia. Vamos orar. Estou me colocando à disposição dele para ser usada por ele. E que não saia nada de mim, mas que venha dele. Pai, mais uma vez, Senhor, estamos aqui, Pai. Somos gratas a Ti pela oportunidade, meu Deus, de ter alcançado mais esse dia de vida, meu Deus. Também, Senhor, tendo a oportunidade de mais uma vez estarmos lendo a Tua palavra, Pai. Te pedimos ainda, Pai, sabedoria divina, Pai. Fala conosco, Senhor. Essa oração que fazemos em nome de Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. Que o Espírito Santo de Deus esteja conosco. Nós vamos ler o capítulo 18 hoje. Jesus é preso. Essa questão da prisão de Jesus, João tem uma forma diferente de tratar, de falar. Ele pouco fala do sofrimento ali de Jesus, né? Ele vai mais para o lado divino de Jesus, né? Para a revelação. Jesus é preso. Quando terminou de orar, Jesus saiu com os seus discípulos e atravessou o vale de Cedron. Do outro lado havia um olival, onde entrou com eles. Então, aqui, né, em outras passagens, nós vimos que foi tratado diferente, né? Ora, Judas, o traidor, conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se reunia ali com os seus discípulos. Então Judas foi para o olival, levando consigo um destacamento de soldados e alguns guardas enviados pelos chefes dos sacerdotes e fariseus, que levaram tochas, lanternas e armas. Era para caçar mesmo alguém, né? Jesus, sabendo tudo o que aconteceria com ele, saiu ao encontro deles e perguntou. Então, aqui nós vimos que Jesus orou, né? No começo ele mostra, né, que Jesus orou. E esse monte aqui, né, que no Olival, que é o Getsemane, nós sabemos o que aconteceu lá. Mas eu vou citar aqui porque, para quem for assistir, nunca leu, entende? Nesse monte Olival é o Getsemane, né, que é muito falado. No Getsemane foi onde Jesus fez aquela oração a Deus, né? Ele chamou os 3 discípulos que andavam mais próximo a ele e pediu para ele que ficasse ali próximo, né, em vigia, em orando também. Ele foi orar ao Pai. Ali que ele pediu, né? Pai, se possível, passe de mim esse cálice, mas contudo, faça a tua vontade. Então, nesse momento, foi uma entrega de Jesus, nesse olival, que é o Getsemane. Muitas das vezes nós nos encontramos em situações assim, de dor, né? E Jesus sabia o que ele ia passar. Ele era homem, mas o lado, né, o lado divino dele, o lado espiritual dele, já sabia de tudo que ia acontecer, né? Porque ali era o cumprimento de um propósito. Jesus, naquele momento, ele poderia ter saído dali e ter evitado tudo, mas ele não quis ser desobediente a Deus. E nós, muitas das vezes, nós fugimos, né? Nós passamos por esses momentos aqui de prensa, né? Porque o Getsemane era um local de quê? De prensa das azeitonas. Aquele momento, aquele lugar era considerado isso, né? Um lugar de pressão, de machucar as azeitonas, né? Para extrair dali o azeite. Ali também foi para Jesus esse momento de pressão mesmo, que ele sofreu ali na oração, né? Em outras passagens mostra realmente ali que Jesus suou sangue. Então, aqui em João, ele não fala desse sofrimento. Ele vai direto, mostrando o lado divino de Jesus. Mas eu quis trazer aqui só para a gente lembrar, a gente relembrar das nossas pressões também que nós levamos. E muitas das vezes, né, nós somos pressionados e às vezes nesse momento da pressão nós desistimos. É só para a gente lembrar que as pressões, que elas não sejam causadoras de desistência, mas de aproximação de Deus. Bom dia, Digé. Que a gente possa estar aproximando mais de Deus nesse momento. No versículo 4. Jesus, sabendo tudo o que aconteceria com ele, saiu ao encontro deles e perguntou: a quem vocês estão procurando? A Jesus de Nazaré, responderam. Aí Jesus respondeu: sou eu. Disse Jesus. Judas, o traidor, estava com eles. Quando Jesus disse: sou eu,
eles recuaram e caíram por terra. Vocês sabem por que eles recuaram e caíram por terra? Aqui, quando Jesus fala, sou eu, era o lado divino dele que respondeu. Foi tão poderoso que aqueles homens, né, chegaram ali, eles não resistiram, né, àquela glória, e eles caíram por terra. Afastaram e caíram por terra. Então, novamente, aí caíram, mas levantaram depois, né? Novamente ele lhes perguntou. A quem procuram? Jesus perguntou para eles. A quem procuram? A Jesus de Nazaré, disseram. Jesus respondeu, já disse a vocês que sou eu. Se é a mim que estão procurando, deixe estes homens ir embora. Isso aconteceu para que se cumprisse as palavras que ele dissera. Não perdi nenhum dos que me deste. Eram os discípulos. Então, Jesus defendeu os seus discípulos, aqueles que estavam com ele. E Jesus se entregou, né? Simão Pedro, que trazia uma espada, sacou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhes a orelha direita. O nome do servo era Malco. Jesus, porém, ordenou a Pedro, guarde a espada. Acaso não haverei de beber o cálice que o meu pai me deu? Então aqui Jesus nos ensina também que nem tudo na vida se resolve assim, né, na violência, na espada, né, como Pedro resolveu. Tem situações que sim, né, gente? E não vamos esconder aqui, mas tem situações que a gente tem que agir com mais impulso mesmo. Mas a maioria não. A maioria, não estou falando aqui com espada para cortar a orelha de ninguém, né, gente? Mas eu estou falando assim de mais impulso, né? De ir lá direto, né? De agir, de confrontar, né? Existem situações que sim, como Jesus também já fez, né? Muitas vezes Jesus confrontou, mas aqui nesse momento Jesus foi para calmaria, né? Jesus sabia de tudo, então por isso ele agiu com calma, ele agiu com sabedoria de fato. Ele não quis mostrar poder de forma alguma. Ele quis mostrar obediência a Deus. Ele sabia a quem ele estava obedecendo. Era a Deus. Então por isso ele foi com cautela, com calma. Ele se entregou de fato. Deixa esses homens, né, meus discípulos, deixa eles ir embora. E aí ele mesmo se entregou, né? Isso é um grande ensinamento para nós. E mesmo nesses momentos, nós precisamos ter realmente muita, mas muita sabedoria mesmo, né? E Jesus está o tempo todo nos ensinando, né, gente? E mesmo nesse momento. E aqui quando fala assim, guarde a espada, acaso não haverei de beber o cálice que o meu pai me deu? Simboliza o sofrimento, né, que ele iria passar. Ele sabia que ele iria passar, né? Aquela cruz que ele iria enfrentar. Então Jesus não fugiu da cruz. Mesmo ele pedindo na oração dele, aqui não fala, mas nós sabemos que ele fez esse momento de oração. Bom dia, Maria Marques, para o Senhor, se possível, Pai, passa de mim esse cálice. Mas se não, faça a tua vontade, né? Ele sabia da cruz que ele iria enfrentar. Mas Jesus, ele não fugiu da cruz dele, né? Mesmo ele podendo evitar, ele não fugiu. Ele enfrentou a cruz. Por quê? Porque ele sabia que era necessário para que nós fosse privilegiados. Nós somos privilegiados pelo sofrimento de Jesus. Passou daí, né? Nós sabemos que esse momento, né, de início aqui, de oração, foi um momento de intimidade de Jesus com o Pai. Nós precisamos disso também, gente. Nós precisamos dessa intimidade com Deus. Nós precisamos tirar esse momento. Não importa a pressão que estamos passando no momento, mas nós precisamos nos retirar para esse Getsêmani, né? Para esse olival, buscar a presença do Senhor, ficar entre a gente e Deus, né? E colocar tudo aquilo que a gente está passando para o Senhor. Mas ser uma entrega mesmo, uma entrega de verdade, onde seja só você e Deus. Então, esse é o ensinamento. E aqui também fala muito da questão do silêncio, né? Jesus esteve um momento ali de rosto no chão, né? Buscando a presença do Pai. E muitas das vezes o silêncio também, muitas vezes não, o silêncio na verdade, muitas das vezes mesmo. O silêncio, ele é também uma arma espiritual. Jesus, do versículo 12. Jesus diante de Anás. Assim
o destacamento de soldados com o seu comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus. Então, naquela hora, Jesus foi preso, né? Amarraram-no e levaram primeiramente Anás, que era sogro de Caifás, o sumo sacerdote naquele ano. Caifás era quem tinha dito aos judeus que seria melhor que um homem morresse pelo povo. Pedro nega Jesus. Aqui a gente vê, né, gente, a negação de Pedro. Simão Pedro, a partir do versículo 15. Simão Pedro e outro discípulo estavam seguindo Jesus. Por ser conhecido do sumo sacerdote, este discípulo entrou com Jesus no pátio da casa do sumo sacerdote. Mas Pedro teve que ficar esperando do lado de fora da porta. O outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, voltou, falou com a moça encarregada da porta e fez Pedro entrar. Ela então perguntou a Pedro: "Você não é um dos discípulos desse homem?" Ele respondeu: "Não sou." Fazia frio, os servos e os guardas estavam ao redor de uma fogueira que havia feito para se aquecer. Pedro também estava em pé com eles, aquecendo-se. Então, aqui a gente vê, né? Porque aqui já vai mudar para outro tema. E continua depois com a negação de Jesus. Aqui a gente vê a fraqueza humana, né, gente? O quanto o homem é fraco. Porque aqui Pedro já falou, né? Que não era, né? Que não conhecia. "Você não é um dos discípulos desse homem?" Respondeu: "Não sou." Então, o bom é que Deus, né? Mesmo Ele conhecendo a nossa fraqueza, né? Ele não desiste da gente, né? Ele não desiste. Ele restaura, né? Quem erra e volta buscando Ele. Então, vamos continuando, né, gente? A partir do versículo 19, o sumo sacerdote interroga Jesus. Enquanto isso, o sumo sacerdote interrogou Jesus acerca dos seus discípulos e dos seus ensinamentos. Jesus respondeu-lhes: "Eu tenho falado abertamente ao mundo, sempre ensinei nas sinagogas e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada disse em segredo. Por que me interrogas? Pergunta aos que me ouviram. Certamente eles sabem o que eu disse." Quando Jesus disse isso, com um dos guardas que estava perto deu um tapa no rosto dele. "Isso é jeito de responder ao sumo sacerdote?" perguntou. Olha só, gente. Jesus respondeu: "Se eu disse algo mal, prove que é mal. Mas se falei a verdade, por que me bateu?" Bom dia, Fabrina. Então Anás enviou Jesus de mãos amarradas a Caifás, o sumo sacerdote. Gente, quando o coração da pessoa está endurecida, ela recusa qualquer verdade, né? Ela não aceita a verdade. A verdade, na verdade, a verdade chega a ser incômodo, chega a incomodar, né? Quando a pessoa está com o coração endurecido. Não adianta nada que você fala. Por isso que muitas das vezes a resposta de Jesus para essas pessoas era o silêncio. Porque o silêncio é para os sábios, né? Porque quem é tolo gosta de ficar falando muito, né? E os sábios não. Muitas das vezes a resposta dele é o silêncio, porque o silêncio é uma arma espiritual. Então,
e que Jesus fez uso dela várias vezes, né? Nós já lemos em muitas passagens aí, que perguntavam para Jesus e Jesus ficava calado. Pedro nega Jesus mais 2 vezes. Você vê que João traz diferente, né, gente? Essas passagens. Pedro nega Jesus mais 2 vezes. Enquanto Simão Pedro estava se aquecendo, perguntaram-lhe: você não é um dos discípulos dele? Ele negou, dizendo: não sou. Um dos servos do sumo sacerdote, parente do homem cuja orelha Pedro cortara, olha, lembrou, né, que Pedro cortou a orelha do homem. Insistiu: eu não. Um dos servos do sumo sacerdote, parente do homem cuja orelha Pedro cortara, insistiu: eu não o vi com ele no olival. Não, eu não vi ele no olival? Eu não o vi com ele no olival? Então ele lembrou, né, do momento que Pedro cortou a orelha do parente dele. Mais uma vez Pedro negou e imediatamente o galo cantou. Até a gente vê aqui, né, o pecado, quando ele não é confrontado, né, não é corrigido, né, ele pode se repetir, né, e que também, assim, um pequeno erro, ele gera outros erros, né. Pedro, ele errou lá atrás, né, negando Jesus uma vez, e aí ele insistiu, né, e ele não foi corrigido, né, ele viu que ele estava só, ninguém, né, chamou a atenção dele. Ninguém confrontou falando: moço, você é um discípulo de Jesus. Não, ele ficou só na mentira dele e ele continuou negando Jesus, né? Então a gente vê isso, né? Que um erro, ele pode induzir a outros erros, né? Que a gente tenha cuidado com isso, né? E que em relação ao canto do galo aqui, gente, olha só o que ele traz aqui, né? O canto do galo aqui, ele representa, né, o despertar da consciência. Ele fala aqui, né? Eu não vi com ele. Não. Mais uma vez Pedro negou e imediatamente o galo cantou. Nesse momento aqui, né? Aqui João não relata, mas em outras passagens que lemos, né? Em Mateus, Marcos, né? Ele fala, né? Que imediatamente Pedro se lembrou, né? Do que Jesus tinha falado. Então o canto do galo aqui para nós, que fique assim na minha mente, na minha revelação, do que veio para mim, foi assim, como se o canto do galo foi como se fosse o despertar da consciência, fosse aquele momento, sabe, quando você comete algum ato um ato errado, né, aí imediatamente, né, o Espírito Santo fala para você: você cometeu um erro. Aí você: meu Deus, verdade, eu errei, eu pequei. E aí cabe a você se arrepender, né? Confessar: Senhor, realmente eu pequei, Senhor, me perdoe, perdão, né? Então esse eu entendo que seja o canto do galo. E aí Pedro, naquele momento, ele caiu em si, né? Ele caiu em si, ele percebeu que de fato ele tinha cometido um erro. Em algumas passagens fala que ele chorou, né? Em outras passagens fala que ele saiu, né? Ali. Mas a gente vê que ele se arrependeu, que ele buscou a Deus, né? E a gente vê também assim que Deus, quando a pessoa errou e busca ele, Deus é tão bondoso que ele perdoa, né? E ele não só perdoa, ele restaura, né? Depende do coração da pessoa. E nós vimos aqui, né, essa passagem, e que ela sirva para nós, também, né? Que a gente sempre tem a oportunidade de ouvir o canto do galo, que é o despertar, né, da gente. Falar: nossa, eu errei. Porque errar, gente, nós vamos saber que nós vamos errar mesmo, né? Sempre a palavra está nos falando disso, né? Mas o pior de tudo é a gente não reconhecer, né? Não ter a humildade de reconhecer. E não ter a humildade também de pedir perdão para Deus, né? Pedir para que Ele restaure a gente, né? Porque
A mentira, a gente já sabe de onde que ela vem, né? A mentira é alimento vivo do diabo, do inimigo de Deus, do nosso inimigo. Então, que uma mentira pequena, a gente viu aqui, né? Que uma mentira pequena, ela gera outras e outras e outras. Então, Jesus diante de Pilatos. Pilatos aqui, né, gente, era o governador romano, né? Então, em seguida, os judeus levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório. Minha língua. Já estava amanhecendo e para evitar contaminação cerimonial, os judeus não entraram no pretório, pois queriam participar da Páscoa. Então Pilatos saiu para falar com eles e perguntou: que acusação vocês têm contra este homem? Se ele não fosse criminoso, não o teríamos entregue a ti, responderam. Pilatos disse: levem-no e julguem-no conforme a lei de vocês. Nós, porém, não temos permissão para executar ninguém, protestaram os judeus. Isso aconteceu para que se cumprisse as palavras que Jesus tinha dito, indicando a espécie de morte que estava para sofrer. Pilatos, então, voltou para o pretório, chamou Jesus e lhe perguntou. Jesus lhe perguntou: você é o rei dos judeus? Jesus perguntou. Deixa eu voltar aqui de novo, gente. Uma hora eu aprendo, né? Pilatos então voltou para o pretório, chamou Jesus e lhe perguntou: você é o rei dos judeus? Jesus perguntou-lhe: essa pergunta é tua, ou outros te falaram a meu respeito? Pilatos respondeu: acaso sou Judas? Acaso sou judeu? Foi o seu povo e o chefe dos sacerdotes que o entregaram a mim. Que foi que você fez? Jesus disse: o meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem. Mas agora o meu reino não é daqui. Jesus quis mostrar aqui novamente, né, a sua autoridade espiritual, né? Ele quis mostrar, se fosse daqui, né, eles teriam entrado uma luta com espada, né, como Pedro começou ali, né? E com certeza Jesus venceria, né? Mas Jesus quis dizer, essa passagem aqui é necessária, por isso eu estou aceitando ela, né? Então você é rei, disse Pilatos. Jesus respondeu: tu dizes que sou rei, para isso nasci e vim ao mundo para dar testemunho da verdade. Todos os que são da verdade me ouvem. O que é verdade? Perguntou Pilatos. Depois de perguntar isso, saiu novamente para onde estavam os judeus e disse: eu não encontro nele motivo algum de acusação. Contudo, segundo o costume de vocês, olha, gente, costume de vocês, olha o que o costume faz, né, gente? Por causa de um costume, famílias inteiras cometem erros gravíssimos. Ah, porque meu avô fazia. Aí mesmo eu sabendo ali, né, que não é correto aquilo, eu continuo fazendo, porque era costume. Então a gente tem que ter muito cuidado em relação a isso, porque vira como se fosse parte realmente, né, da vida, uma coisa natural, normal. As pessoas normalizam o erro por costume, né, por tradições familiares. Então a gente tem que ter muito cuidado, né, muito cuidado, porque
isso leva ao pecado também, leva à morte, leva à cegueira espiritual, né? Tem muitas famílias que têm rituais, nem sabem o significado mais. Faz aquilo porque, por costume mesmo, virou hábito, né? Virou uma coisa que sem sentido. Então vamos continuar. Eu não encontro nele motivo algum de acusação. Contudo, segundo o costume de vocês, devo libertar um prisioneiro por ocasião da Páscoa. Querem que eu solte o rei dos judeus? Eles em resposta gritaram: não, ele não. Queremos Barrabás. Ora, Barrabás era líder de rebelião. Então, aqui a multidão ela teve a oportunidade, né, de libertar Jesus. O próprio líder ali, né, a autoridade ali que estava para condenar Jesus falou: não, eu não encontro aqui nenhum pecado, nenhum erro, né, que condene esse homem. Mas por costume de vocês, né, ele quis ir pela multidão, né, gente? E a gente sabe, né, que nem sempre o que é certo, né, agrada à multidão, né? E aí muitas pessoas vão pela multidão. Pra gente ter cuidado também em relação a isso, né, gente? Que não é tudo aquilo que a multidão, né, tá seguindo é certo. E a gente tem que analisar isso. Muitas das vezes, muitas pessoas, muitos líderes, muitos chefes, né, vão muito por isso, para não desagradar a multidão, mesmo sabendo que está errado. Não, vamos lá, vamos seguir. Então, a gente vê muito memes, né? Não sei se vocês já observaram isso. Que tem uma multidão, né, andando para um lado e um sozinho, com uma cor diferente, indo ao contrário. Então, esse é corajoso, esse é ousado, esse tem um propósito, está indo por algo que está dentro dele, não pela multidão. Então, a gente tem que ter cuidado com isso também, porque a multidão, às vezes, nos induz, né, a pecar, nos induz a fazer o erro, né? E aqui, essa autoridade, ela não usou, né, de sua autoridade, o poder da sua autoridade para tomar uma decisão. Ela deixou que a multidão, né, falasse por ela, porque ela não queria desagradar, né, a multidão, para não perder poder. A gente entende isso, né? Então, vamos seguindo, né, gente? Então, Jesus, quando ele disse aqui, né, gente, meu reino, né, como é que é? Que ele falou aqui que o reino dele não era aqui da terra, né? Era do céu, né? Ele quis dizer, né, minha missão não é política, né? Minha missão é espiritual. Então, Jesus é condenado à crucificação. Então, Pilatos, aqui, gente, é o capítulo 19 já. Então, Pilatos, capítulo 19. O que é isso? Então, Pilatos mandou açoitar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e a colocaram na cabeça dele. Também o vestiram com um manto púrpura. Chegando-se a ele, diziam: saudações, rei dos judeus, com zombaria, né? E batiam-lhe no rosto. Mais uma vez Pilatos saiu e disse aos judeus: vejam, eu o estou trazendo a vocês para que saibam que não encontro nele motivo algum de acusação. Mais uma vez, né, ele confirmou. Quando Jesus veio para fora, usando a coroa de espinhos e o manto púrpura, Pilatos lhes disse: eis o homem. Ao vê-lo, os chefes dos sacerdotes e os guardas gritaram: crucifica-o, crucifica-o. Pilatos, porém, lhes respondeu: lavem-no vocês e crucifiquem-no. Quanto a mim, não encontro nele motivo de acusação. Gente, você imagina,
Quantas pessoas, né, não passam por situações assim, não são presas, não são julgadas, não são levadas para a morte, né? Esqueci o nome. Que leva para... Gente, como é que foge assim? Porque países que levam a pessoa para morte, não é morte perpétua que eu quis dizer aqui. Também é essa, né? Mas é uma outra, esqueci o nome. Injustamente, né? Quantas vezes a gente ouve falar, né, de pessoas que ficou presa, né, anos e anos, e depois, né, apareceu a verdade, né? E aqui Jesus passou por isso, né? E apareceu a verdade depois da sua morte. Os judeus insistiram. Temos uma lei e, de acordo com essa lei, ele deve morrer, porque se declarou filho de Deus. Ao ouvir isso, Pilatos ficou ainda mais amedrontado e voltou para dentro do palácio. Então perguntou a Jesus: de onde você vem? Jesus, porém, nada lhe respondeu, né? Você se nega a falar comigo? Disse Pilatos: não sabe que eu tenho autoridade para libertar ou crucificar você? Jesus calou ali, gente, porque Jesus, ele usou de sabedoria, né? Jesus sabia que ele iria seguir a multidão, né? Que ele já tinha feito a escolha dele. Então, não falar para quê, né? Para atrapalhar o cumprimento daquele propósito, daquela profecia, né, que Jesus estava ali cumprindo. Jesus respondeu: não terias nenhuma autoridade sobre mim se esta não te fosse dada de cima. Nossa! Por isso aquele que me entregou a ti é culpado de um pecado maior. Daí em diante, Pilatos procurava libertar Jesus, mas os judeus gritavam: se deixares este homem livre, não és amigo de César. Quem se diz rei se opõe a César. Ao ouvir isso, Pilatos trouxe Jesus para fora e sentou-se no tribunal, em um lugar conhecido como pavimento de pedra, que em hebraico é Gábata. Era o dia da preparação na semana da Páscoa, por volta do meio-dia. Eis o rei de vocês, disse Pilatos aos judeus. Eles, porém, gritaram: acaba com ele, crucifica-o. Devo crucificar o rei de vocês? Perguntou Pilatos. Nossa, como ele estava, né, perturbado, né, Pilatos? Mas não agiu com autoridade, né? Ele não quis, né, ir contra, né, a multidão. Não temos reis senão César, responderam os chefes dos sacerdotes. Então Pilatos o entregou a eles para ser crucificado. Então a gente vê aqui, né? A condenação não foi o fim, né, de Jesus. Mesmo eles entregando, né, para ser crucificado, né, aqui julgado, né, não foi o fim. Jesus sabia que tudo aquilo ali era só o caminho, né? Não era o fim, era o caminho, né? Para a redenção. Jesus aceitou essa cruz, né? Para quê? Por amor, né? Jesus aceitou a cruz por amor. E aí? Como é que nós temos respondido esse amor, né, de Jesus? De que forma? Uma reflexão para mim e para você. De que forma nós temos respondido esse amor tão grande que Jesus, né, prova para nós, né? Vamos refletindo, né, gente? Tudo aquilo que a gente for fazer, que a gente percebe, assim, não, isso aqui vai desagradar a Deus. A gente lembra disso. Ajuda a gente a cometer menos erros, né? Então vamos dar uma sequência. A crucificação. Vou tomar uma aguinha.
a crucificação. Aqui, gente, a partir do versículo 17. Assim, os soldados encarregaram-se de Jesus. Levando a sua própria cruz, ele saiu para o lugar chamado Caveira, que em hebraico é chamado Gólgota. Ali o crucificaram e com ele 2 outros, um de cada lado de Jesus. Pilatos mandou preparar uma placa e pregá-la na cruz com a seguinte inscrição: Jesus de Nazaré, o Rei dos Judeus. Muitos dos judeus leram a placa, pois o lugar em que Jesus foi crucificado ficava próximo da cidade. A placa estava escrita em hebraico, latim e grego. Os chefes dos sacerdotes dos judeus protestaram a Pilatos: não escrevas o Rei dos Judeus, mas sim que esse homem se dizia Rei dos Judeus. Pilatos respondeu: o que escrevi, escrito está. Tendo crucificado Jesus, os soldados tomaram as roupas dele e as dividiram em 4 partes, uma para cada um deles, restando a túnica. Esta, porém, era sem costura, tecida em uma única peça, de alto a baixo. Não a rasguemos, disseram uns aos outros. Vamos decidir por sorteio quem ficara com ela. Isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: dividiram as minhas roupas entre si e lançaram sortes pelas minhas vestes. Isso está no Antigo Testamento. Assim fizeram os soldados. Junto à cruz de Jesus estavam a sua mãe, a irmã dela, Maria, esposa de Cleopas. Gente, deixa eu voltar aqui de novo. Assim fizeram os soldados. Junto à cruz de Jesus estava a sua mãe, a irmã dela, Maria, esposa de Cleopas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu a sua mãe ali e junto dela o discípulo a quem ele amava, disse à sua mãe: mulher, aí está o seu filho. Depois disse ao discípulo: aí está a sua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a recebeu em sua casa. Então, gente, a gente vê aqui o diferencial, né, de João, né, de tratar esse assunto. Ele é mais sucinto em algumas questões e mais profundo em outras, né? Então, gente, nós somos chamados a levar uma vida, né, transformada por esse sacrifício de Jesus. Não dá pra gente ler, conhecer, né, tudo isso que Jesus passou e a gente levar a nossa vida, né, como se nada tivesse acontecido. Como se a gente não conhecesse essa verdade. Não tem como. Não tem como. A gente precisa, de fato, depois de tudo, toda vez que a gente lê, a gente, na nossa vida, e vai fazer uma análise, né, e ver o que é que eu preciso mudar, né. É como se a gente estivesse relembrando, né. E é como assim, eu vejo muito na ceia, né, do Senhor. Que aquele momento de ceia, Jesus colocou ali, né? É um momento de você, de lembrar de tudo que ele passou. De lembrar dele, né? E muitas vezes a gente toma a ceia, é só como se fosse assim, algo para nos fortalecer da presença do Senhor, né? Somente para isso, mas não.
esse momento é um momento da gente relembrar, né? Ficar gravado na nossa mente, né? Tudo aquilo que Jesus passou, né? Então, gente, vamos dar continuidade, né? Então, aqui a gente vê, né? A cruz não foi uma derrota, né? Não. E eles achavam que sim, né? Que a cruz seria a derrota de Jesus. Mas não, a cruz não foi uma derrota. Foi a missão cumprida, né? Ali foi o símbolo que realmente diz, ó, a cruz aqui está simbolizando o cumprimento de uma missão de Jesus, né? Ali naquela cruz, Jesus, ele deu seus últimos momentos ali de homem, né? E também de glória, porque ali teve um momento que ele se afastou da glória do Senhor para receber nossos pecados, né? Então vamos continuar, gente. A partir do versículo 28, a morte de Jesus. Depois disso, por Jesus saber que tudo estava concluído e parte que a Escritura se cumprisse, e para que a Escritura se cumprisse, disse: tenho sede. Estava ali uma vasilha cheia de vinagre. Então, embalaram uma esponja nele, colocaram a esponja na ponta de um caniço de isopor e a ergueram até os lábios de Jesus. Tendo-o provado, Jesus disse: está consumado. E, gente, aqui tem toda uma explicação em relação a isso, mas só que é para um outro momento. Mas se vocês quiserem realmente investigar o sentido aqui do vinagre, né? Tem um sentido aqui do vinagre, do caniço, da esponja, que é interessante conhecer isso aqui. Mas que, como é uma leitura mais rápida, né, nós vamos só em alguns pontos. Com isso, curvou a cabeça e entregou o Espírito. Era o dia da preparação e o dia seguinte seria um sábado especialmente solene. Então, esse dia foi uma sexta-feira, né? Como não queriam que os corpos permanecessem na cruz durante o sábado, os judeus pediram a Pilatos que as pernas dos crucificados fossem quebradas e que os corpos... Deixa eu voltar aqui, gente. Vou ler novamente aqui. Como não queriam que os corpos permanecessem na cruz durante os sábados, os judeus pediram a Pilatos que as pernas dos crucificados fossem quebradas e que os corpos fossem retirados. Vieram então os soldados e quebraram as pernas do primeiro homem que fora crucificado com Jesus, e em seguida as do outro. Contudo, quando chegaram a Jesus, constatando que ele já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Em vez disso, um dos soldados perfurou o lado de Jesus com uma lança. E logo saiu sangue e água. Aquele que o viu disso deu testemunho. E o seu testemunho é verdadeiro. Ele sabe que está dizendo. A verdade é dela, testifica para que vocês também creiam. Estas coisas aconteceram para que se cumprisse a Escritura. Nenhum dos seus ossos será quebrado. Então cumpriu, né, gente, ali. Quebrou os ossos de um lado quebrou do outro, e de Jesus, né, não foi. Cumprindo a lei, né, que estava escrito. E como diz a Escritura, em outro lugar, olharão para aquele a quem traspassaram. Que é a perfuração, né, que fizeram em Jesus. Então a gente viu, né, que o fechamento de tudo, né, de todo o sofrimento que Jesus passou. E ele passou, gente, por obediência, né?
por obediência, não foi forçado, não. Não foi, Jesus não lutou, né? Jesus não luta contra a condenação, não. Jesus, ele se entregou, né? Ele é como se ele dissesse, não, eu não quero, né? Eu não quero. O lado humano diz que eu vou sofrer, eu não quero isso. Mas, por amor ao meu Pai, eu vou fazer isso, né? Em obediência a Ele, eu vou fazer isso. E muitas das vezes nós temos uma missão tão pequena, né? E a gente se coloca numa dificuldade, né? De obedecer, de ser obediente. Muitas das vezes nós deixamos de obedecer a Deus por vergonha. Por vergonha, né? Por vergonha do colega, por vergonha do chefe, por vergonha dos familiares ali que não acreditam em Jesus, né? Nós deixamos disso. Que todas as vezes que a gente se deparar numa situação assim, onde a gente tem que confessar a nossa fé, né? De declarar que somos cristãos ou cristãos, a gente lembra do que Jesus fez por mim e por você. Se a gente tiver vergonha, nós não somos dignos de dizer que somos cristãos, não somos, né? Então vamos dar continuidade. Versículo 38. O sepultamento de Jesus. Depois disso, José de Arimateia pediu a Pilatos o corpo de Jesus. José era discípulo de Jesus, mas o era secretamente, porque tinha medo dos judeus. Aqui, gente, eu vou parar bem aqui mesmo, nessa passagem. Preste atenção, vou ler novamente. Depois disso, José de Arimateia pediu a Pilatos o corpo de Jesus. José era discípulo de Jesus. Vocês sabiam disso? José era discípulo de Jesus, mas o era secretamente, por medo, gente, por medo. Quantas pessoas, homens e mulheres, dizem ser cristãos, escondidos, secretamente, né? Por medo de sofrer alguma retaliação no emprego, né? No ciclo ali, na roda deles de amigos, no meio da família, né? Então, muitas pessoas seguem Jesus escondido, no secreto, né? Gente, e vai chegar um momento que você vai ser revelado, né? Vai chegar um momento que você vai ser revelado. Então, que a gente não siga Jesus escondido, não, né? Que tudo aquilo que ele fez por nós vale a pena a gente falar abertamente, né? Que somos cristãos, sim. Somos seguidores de Jesus, sim. Somos discípulos de Jesus, sim, né? Buscamos isso. Então, por medo dos judeus, com a permissão de Pilatos, ele veio e levou o corpo. Ele estava acompanhado de Nicodemos, aquele que antes tinha visitado Jesus à noite. Nicodemos levou cerca de 100 litros de uma mistura de mirra e de mirras, tomando o corpo de Jesus, os dois o envolveram em faixas de linho com as especiarias de acordo com os costumes judaicos de sepultamento. No lugar onde Jesus foi crucificado havia um jardim, e no jardim um sepulcro novo, onde ninguém jamais fora colocado, por ser o dia da preparação dos judeus, e visto que o sepulcro ficava perto, colocaram Jesus ali. Então, esse discípulo de Jesus aqui, que era secretamente, ninguém sabia, né, que ele era um discípulo de Jesus, e num momento, né, específico, ele se revelou, né, na verdade, né, ele fez com que Jesus tivesse, né, um sepultamento de honra, né, ele honrou Jesus, né, ele foi, né, e fez aquele ato, né, aquele ato bonito de pegar o corpo de Jesus, né, junto com Nicodemos, que Nicodemos, né, vocês viram lá que Nicodemos foi buscar Jesus também, né, e ele conheceu Jesus. Então, assim, só para dizer que mesmo aqueles que seguem Jesus discretamente, né, nunca publicou, né, nunca fez
essa aceitação de Jesus em público, mas dentro do seu íntimo você é uma seguidora de Jesus, em um momento exato você vai se revelar, né? Você vai se apresentar como uma cristã, um cristão, né? Mas que a gente, né, tem esse cuidado, né, de revelar Jesus, né? De dizer que é seguidora de Jesus, né? Dizer que é cristão, porque vale a pena, gente. Vale a pena ser cristão, sim. Porque não só porque Jesus fez, né, tudo aquilo, não só por isso, mas pelo que ele é hoje. Ele está vivo dentro de quem crê nele, né? Ele não morreu, ele continua vivo dentro de nós, né? Dentro de mim e dentro de você que acredita nele. Né? Então aqui nós fechamos os versículos 18 e 19. E amanhã nós concluiremos, né, o livro de João, né? Nós vamos ler 20 e 21 e a gente fecha. Aí depois de amanhã vamos iniciar o livro História dos Evangelhos, né? Nós vamos iniciar Atos dos Apóstolos, né? Que é uma leitura diferente. E aí nós estaremos fechando os 4 livros, né, do Evangelho de Jesus. Tudo bem, gente? Aí? Vamos orar? Olha, vamos orar, né? Que senão a live cai. Pai Celestial, gratidão a Ti, Senhor, pela Tua palavra. Gratidão a Ti, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor falou conosco. Somos gratos, Senhor, pela oportunidade de estarmos conhecendo cada dia mais a Tua palavra, meu Deus. Nós te pedimos, Senhor, abra o nosso coração, meu Deus. Cada um faça a sua oração.